baixo aí? Tá falando Tá assim baixo para também? todo mundo. Tá. Vamos ver quando é que tá a caixa. Então, Amélia, ela é arquiteta, especialista em arquitetura e gestão de sistemas de saúde, especialista em engenharia clínica, coordenadora de infraestrutura do Hospital Aristides, no UTEIS, e diretora regional da BDH Bahia. Então, a Amélia vai falar sobre radioterapia e eu vou tentar colocar o microfone aqui. É quando vocês estiverem prontas aí, vocês me avisam. Pode falar. Ah, Aí então eu vou. Fale aí, Amélia, alguma coisa? Falei alguma coisa. vou começar a falar então. Boa tarde a todos. É um prazer estar abrindo os trabalhos da tarde após 2 mesas fantásticas pela manhã, com pesquisas na área de acessibilidade e história da arquitetura hospitalar. Eu vou falar hoje sobre uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo há alguns anos. Na verdade, esse tema ele faz parte do meu dia a dia de trabalho e eu venho incorporando a cada ano novas informações e novos olhares sobre esta área de oncologia. Então, o trabalho de hoje ele é radioterapia, a complexidade na implantação de um acelerador linear. Então, eu vou trazer 3 estudos de caso de como se deu a implantação deste equipamento, que é um equipamento de alta complexidade, e trazer, né, todo esse detalhe do que se deve prestar atenção e contextualizar essa unidade de radioterapia. Então, a radioterapia é um tratamento oncológico. Ele faz parte de uma forma de tratar a pessoa com câncer, né? E o câncer, ele é uma das doenças que mais acomete a população no Brasil e na Bahia. Ela está em segundo lugar após as doenças do aparelho circulatório. Nas mulheres, o que mais acomete as mulheres é o câncer de mama e o homem, o câncer de próstata. Então, quando esse horizonte foi traçado, foi identificado lá atrás, o Ministério da Saúde criou diversas legislações, que aqui nesse slide eu trago algumas, para tentar regular o funcionamento do acesso ao diagnóstico, ao tratamento, da prevenção, na verdade, até o tratamento do câncer, sendo uma prioridade, né, nas políticas públicas desde então. A portaria 13899 de 2019, ela traz a classificação das estruturas que vão tratar os pacientes oncológicos, sendo o NACOM ou CACOM, né? O CACOM é um centro de referência em oncologia e os UNACOMs são as unidades oncológicas, né? Então, elas podem se dividir em diversos tipos, que está classificado nesta portaria. Fazendo parte desse projeto de assistência à população do Ministério da Saúde, eu, esse ano, atualizei esse slide aqui, justamente trazendo a questão do plano de expansão. Esses dados que estão aqui, eles são de maio de 24 desse ano, né? Inicialmente, o plano de expansão da radioterapia, ele foi projetado para 80 novos equipamentos de radioterapia, e depois ele foi ampliado para 92 soluções que eles chamam em radioterapia. Sendo que hoje, desde o início desse plano de expansão, já temos 60 aparelhos instalados e funcionando. 28 estão em fase de execução. Trazendo esse plano, que foi um plano nacional para distribuir o atendimento da radioterapia, não só nas capitais, no interior, e pensando a nível Brasil também, todas as regiões pudessem ter uma assistência equilibrada. Foi feito um censo antes desse plano,
que aqui na Bahia nós tínhamos, em 2019, 16 aparelhos de radioterapia. E hoje a situação é, fazendo parte do plano, ficaram 3 hospitais que foram contemplados, que já estão em funcionamento, que é o Complexo Roberto Santos Sicam, o Dom Pedro de Alcântara em Feira e o Hospital de Juazeiro. Esses 3 aparelhos foram oriundos desse projeto, desse plano de expansão, e tem 2 equipamentos no interior do estado, em Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, que estão em execução. Desta forma, hoje, em Salvador, nós temos 16 aceleradores em funcionamento, 6 no interior do estado, e esses mais 2 que vão ser logo concluídos. Então, trazendo um pouco a fala de Mariana Cartibani lá no início, em falando do planejamento de rede, de como que essas estruturas se distribuem, né? Ela fez um paralelo com a questão educacional. A gente observa nesses dados que há uma concentração dos equipamentos na capital, né? E o nosso estado é um estado que tem um território grande e nós vemos aí o disparate, né? São 6 aceleradores. Tem algumas questões, né, naturalmente, que implicam no funcionamento de equipe médica, a capacitação, e que pode, né, dificultar isso um pouco, mas a gente vê aqui claramente também que há uma necessidade desse estudo de rede para a melhor distribuição desses equipamentos. Trazendo aqui um pouco da legislação, da portaria a 140, ela traz parâmetros para a gente calcular esse número de equipamentos em função ou do número de habitantes ou do número de novos casos de câncer. Então, seguindo esses parâmetros, a gente teria ali 28, 31, na verdade não são equipamentos, aqui são estabelecimentos. Então, hoje na Bahia, nós temos 16 unidades de oncologia, 16 não, perdão, 19 unidades de oncologia, seja elas UNACOM, CACOM, com radioterapia ou sem radioterapia. Aqui nós estamos falando de unidade de atendimento em câncer, a portaria 140, esse parâmetro que está aqui colocado nesse slide. No slide seguinte, a gente tem um parâmetro do cálculo de aparelhos de radioterapia. E aqui a gente traz os parâmetros dados pela OMS e pela portaria 741, que dá aí em torno de 47 equipamentos, né, por esse parâmetro que está aí posto em função dos habitantes e em função dos novos casos. E hoje, como a gente viu lá naquele slide anterior, nós temos 22 e mais 2 que estão em execução. Então, há aí também uma distância entre o que está parametrizado pela portaria e o que de fato é a nossa realidade. A RDC 50, ela trata, né, dos espaços físicos, né, regulamenta os espaços físicos na área de saúde, e lá na RDC a gente pode achar essa unidade de radioterapia, que é onde funciona, né, esse equipamento acelerador linear, na atribuição 4, em prestação de atendimento ao diagnóstico e terapia. Na legislação, eu destaco aqui 3 pontos. Um é a sala de confecção de moldes e máscaras. Isso existia em função da tecnologia do equipamento, entretanto, com as novas tecnologias, o LIFT, que chama, que é um refinamento, eu vou falar assim, da forma como o raio sai do equipamento, que ele consegue ter mais precisão, então o molde ele não tem sido mais utilizado, embora alguns locais mais antigos ainda tenham. A sala de simulação também é outro item que traz na RDC 50 e ela tem sido substituída por uma nova tecnologia 3D, que é a utilização do tomógrafo. Então, não é necessário que tenha a sala da simulação com o equipamento simulador. Entretanto, ele ainda tem utilidade, né? Ambos esses ambientes no hospital, que é o CACOM aqui da Bahia Aristides Maltês, ele funcionava até pouco tempo, né? E destaco também a questão da sala de processamento de imagens, que não traz na RDC, mas que é importante que tenha no serviço justamente para fazer essa comunicação entre os sistemas de planejamento do acelerador linear e as imagens de planejamento 3D no tomógrafo. Outras 2 legislações a destacar aqui é essa legislação nova de 2022, a 611, que traz uma classificação das áreas
sob o ponto de vista da segurança, área controlada, área livre e uma área intermediária. Então, é importante a gente notar essa classificação quando nós formos fazer projetos de unidades de radioterapia. E a CENEM também é o órgão, né, de Comissão Nacional de Energia Nuclear, que traz também a regulamentação sobre requisitos de segurança e proteção radiológica para estes serviços. Então, além da RDC 50, a gente tem que observar também essas duas normativas aí. E aqui eu entro já caracterizando o objeto de estudo, que é o Hospital Aristides Maltês, localizado em Salvador. Ele é o único CACOM da Bahia. Existem outras unidades de atendimento oncológico, entretanto, elas são UNACOM, então ele é o centro de referência para o tratamento de câncer. Funcionando desde 1952, ele foi citado aí na pesquisa da professora Luciane Fialho, que traz todo esse contexto, né, do momento quando ele iniciou a sua construção. A fachada dele é tombada, e isso traz diversas consequências mesmo no dia a dia, né, de observar esse tombamento da fachada, mas que é importante, e nós, como arquitetas lá, defendemos bastante essa condição. São 255 leitos, área de terreno de 20.000 metros quadrados, área construída de 21.900 metros quadrados. O partido é pavilionar, são 6 pavilhões com 3 anexos. Dando uma visão geral do parque tecnológico do CACOM, ele possui hoje 5 equipamentos de aceleradores lineares, 3 tomógrafos, uma ressonância, uma gama-câmara, 10 salas de cirurgia, um irradiador de sangue, que também é o único que tem aqui na Bahia, o segundo do Nordeste, que é para irradiar as bolsas de sangue que serão infundidas nos pacientes, e 46 poltronas ou leitos de quimioterapia. Essa plantinha é a planta da radioterapia atual. Ela está localizada no segundo subsolo do pavilhão principal, né? Na verdade, no prédio do fundo do pavilhão principal. É a unidade que como a gente chama, dura, no sentido de que as paredes, uma vez construídas, você não vai estar implodindo, demolindo. Observe que essa espessura de parede aqui, assoreada, ela é toda de concreto. Então, uma vez que você decide instalar radioterapia no local da instituição ou instalar um equipamento, você deve ter sempre em mente que ali é um ponto fixo. A remoção dele ali não é impossível, mas vai ser uma coisa muito custosa e trabalhosa. Como eu falei lá atrás, o simulador, né, ele pode hoje ser substituído pelo tomógrafo para fazer a simulação do tratamento do paciente, e lá no hospital existia 4 equipamentos de acelerador em funcionamento. Então, qual foi a decisão da instituição? Pegar a sala onde está aqui indicado o número 5, essa sala é onde funcionava o simulador, e foi desmontado o simulador e preparada a sala para instalação do 5º acelerador. O primeiro estudo de caso que eu vou mostrar para vocês é nesta área aqui, que está numerada A4. Então, observem que ele, acima aqui, você vê como se fosse um dente, né? A partir do B, que é a braquiterapia. Então, essa parte aqui, onde tem a seta vermelha, ela foi toda ampliada na oportunidade da instalação do 4º acelerador. O 5º acelerador, eu comentei, é onde existia o simulador, que está enumerado com o número 5, e o terceiro estudo de caso que a gente vai mostrar aqui é onde está o número 3, aí no slide de vocês. Observem que essa área da sala 3, ela já é uma sala maior do que o espaço dedicado à sala 5, ao acelerador 5. Então, o 4 foi uma ampliação, o 5 foi uma adaptação, e o 3 ele vai ser praticamente uma substituição de equipamento, né? Esse eixo amarelo que é visto aí na imagem, ele é importante entender que quando você projeta uma unidade de radioterapia, você deve separar os fluxos mais do que em outras unidades, no sentido de não expor o usuário à radiação.
Então, observe que tem uma parede aqui que delimita onde está desenhado o eixo amarelo, que deixa essa área, vamos dizer, controlada, onde os aceleradores estão e emitem radiação. Existe um risco ocupacional mínimo, mas existe, né? Assim como raio-x, tomógrafo. E nessa área acima aqui do eixo amarelo é onde está a parte de espera e o ambulatório aqui com os consultórios. Essa área, às vezes, o paciente vem para aquela primeira consulta e não precisa entrar na área controlada. Ele faz a consulta, vai fazer o planejamento da radioterapia dele e vai embora, né? Então, esse é um cuidado que a gente deve ter ao arrumar a unidade de radioterapia. A localização também dessa unidade, ela deve ser pensada com relação aos acessos dos aparelhos. Esses aparelhos são, o último que nós instalamos foram 9 toneladas. Então, assim, transportar 9 toneladas, né? Qual é o trajeto que ele faz? O professor Antônio Pedro, ontem, na palestra dele à noite, citou as vias no entorno dos equipamentos de saúde. Então, lá nessa localidade, que é em Brotas, a via tem uma certa restrição, né? Elas não são muito largas. Então, não é todo caminhão que entra dentro do equipamento, né? Dentro da instituição, qual é o trajeto que ele vai fazer. Então, tudo isso também deve ser pensado, e não só para instalar. Eu vou mostrar mais na frente uma foto de uma opção de a gente ter deixado uma parte da sala aberta para o equipamento entrar, e depois foi fechada. Mas devemos pensar que esse equipamento, em algum momento, ele vai ser substituído. No nosso caso lá, eles trabalharam 20 anos. É uma instituição filantrópica, 100% SUS, então há uma dificuldade de recursos e eles trabalharam aí, funcionaram bem até 20 anos. Mas as tecnologias hoje, a partir de 5 anos, você já pode considerar uma substituição dessa tecnologia, né? Então, é importante também pensar não só na entrada, mas também na saída desses grandes equipamentos. Aqui, esse slide, eu destaco as soluções de blindagem, né? O acelerador linear, ele emite uma radiação e ela precisa ser contida para não expor as pessoas que trabalham ou circulam nas áreas adjacentes à sala a uma radiação desnecessária. Então, essa conta, esse cálculo é feito pelo físico, né? Então, nesse aspecto, o trabalho do arquiteto, ele segue muito junto com o da física médica, no cálculo destas espessuras, né? Que no caso aqui eu destaco aqui a área externa C 1,36. Então não tínhamos espaço para ampliar essa sala e ele refez a conta considerando outro material com a densidade maior, no caso de 4, e essa parede passou a ter espessura de 50 centímetros. Então esse é um trabalho conjunto. Aqui esse slide também é para mostrar como são realmente largas, né? Você vê que o teto aqui, a espessura da laje de cobertura, ela tem 2,48 metros, é praticamente um pé direito, né? De ambiente interno, todo em concreto para barrar essa radiação. Ele ocupa um pé direito e meio, vamos dizer, da construção. Aqui eu destaco algumas fotos, né, durante a execução desse acelerador. Uma outra questão importante também é como as instalações entram na sala, porque quando você entra com ela perpendicularmente às paredes ou ao teto, ela pode ser um ponto de fuga da radiação e expor as pessoas que estão nas áreas adjacentes. Então, aqui nessa foto você vê uma armadura onde vai ser concretada, né, essa estrutura para esse bunker, e o acesso aqui no caso é do duto de ar-condicionado, ele entra inclinado. Existe uma conta que é feita pelo físico e ele compensa esse vazio na barreira da radiação para que traga segurança, como eu falei. Aqui embaixo você vê o exemplo dessa estrutura de blocos de alta densidade assentados como escama de peixe, né? Espinha de peixe. Eles são junta que não fica casada, para que não seja ali um ponto de fuga de radiação. Esse slide aqui é para mostrar que temos que ter atenção com as ligações que são feitas entre a base do equipamento e o comando, né? Nesse caso, houve uma interação. Você vê que à esquerda, embaixo, você vê a base do equipamento concretada,
e na esquerda em cima você vê um entorno concretado, mas o meio não, porque esse é um trabalho conjunto com o fabricante do equipamento, que temos que esperar a base chegar para poder fazer a concretagem dessa base posteriormente. Neste caso aqui, mesmo com todo o alinhamento com a física, houve a necessidade de um reforço, que aqui nesse slide está mostrando em chumbo, foram placas de chumbo. O acelerador 5, ali eu estava falando do acelerador 4. No caso aqui do acelerador 5, que foi na sala do simulador, que eu falei no início, o simulador ele tem uma radiação semelhante à do raio-x. E o acelerador linear ele tem uma carga maior de radiação. Por isso foi necessária essa blindagem que vocês estão vendo coloridinha aí no slide. Então, são peças metálicas para suportar. No conjunto, ela pesa 140 toneladas, entre blocos de alta densidade, vigas metálicas e placas de aço, que foram colocadas nessa composição da conta da física médica, alinhada com a arquitetura, para poder permitir que a blindagem coubesse nesse espaço tão pequeno, né? Uma, um ponto positivo que o fabricante desse equipamento fala é que ele pode ser instalado em pequenas salas. Essa sala ficou com 28 metros quadrados, né? Então, de fato, ele é um equipamento que ele tem uma composição diferente, e aqui está mostrando a questão do acesso da água gelada para refrigerar o equipamento. Aqui no fundo, à esquerda, embaixo, essa tubulação preta, ela atravessa a blindagem, né, para ir para a casa de máquinas. Então, esse atravessar a blindagem, assim como o ar-condicionado, os dutos, ele tem que sempre ser previsto. Acima à esquerda, você vê que tem um muretinho aqui de 1 metro, que é justamente para compensar esse vazio para a passagem da instalação, né, na parede da blindagem. Aqui é uma foto durante a obra, então você vê aí os perfis metálicos, as barras retangulares de bloco de alta densidade, né? Toda essa estrutura montada, toda a questão de segurança do trabalho. Aqui são outras soluções de blindagem, né? São poucos, só tem 2 fabricantes, né? Aqui eu estou trazendo a Áurea, e nesse caso aqui também é para mostrar a vocês a fundação. Ok, já recebi um recado aqui, meninas, do horário. Vou finalizar. Então, aqui eu vou passar um pouquinho mais aqui as fotos, tá? São detalhes de execução com relação à fundação, porque essas 148 toneladas precisaram ser revistas com relação à questão da fundação. Toda a questão de instalação também, né? Aqui no caso a gente precisou fazer um furo para inspeção da laje, se comportava aquele peso. Então tem toda um entendimento da parte estrutural e da parte de elétrica e de ar-condicionado, que precisa ser bem pensado para que esse equipamento funcione da forma adequada. São equipamentos muito sensíveis. Qualquer variação de umidade aí, ele não funciona, né? Ele sempre para. Então, aqui está a foto da sala pronta, já, né? Toda aquela estrutura que vocês viram lá, a sala pronta com a foto do equipamento. Realmente, observem que ele é um equipamento compacto, ele é novo, é o segundo que foi instalado no Brasil, ele já está instalado lá, ainda não está em funcionamento por causa da CENEM, mas ele é diferente. Aqui é o acelerador 3, a, a, a forma de pensar é a mesma que foi detalhada, eu vou passar mais rápido por conta do horário. Então, aqui também foi necessário pensar o reforço de blindagem, que vocês veem aí dessa forma colorida, com vigas, bloquinhos. O reforço de teto, aqui são 2 cortes, observem que houve uma complementação de blindagem do existente. Esse equipamento que está aqui na foto, ele é semelhante aos existentes, né? Porque aquele novo, ele é compacto, então ele requer também uma blindagem maior. Aqui também está mostrando a parte de ar-condicionado para esta sala, porque o existente não atende à legislação atual, não atende às necessidades do equipamento, então a climatização precisa toda ser revista nessa sala também, além da questão da blindagem. Aqui, no próximo slide, foi mais para trazer essas questões de acessibilidade, que lá
essa foto aqui no canto superior à direita, são 2 metros de largura do corredor, e ainda assim o equipamento compacto, que foi o acelerador 5, ele teve dificuldade de acesso para fazer a curva de 90 graus. Então, você vê que a circulação de 2 metros nem sempre é suficiente. Então, eu fico à disposição para detalhar mais o assunto aqui, de fato, corrido, né? A gente tem que apresentar tudo rapidinho, mas eu fico à disposição de vocês para qualquer outro questionamento ou dúvidas. Obrigada. Obrigada, Amélia.